Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta terça-feira, dia 18 de julho de 2023, a Igreja Católica celebra a memória, como santo do dia, de São Francisco Solano. Ele que é conhecido como o taumaturgo, ou um grande realizador de milagres do Novo Mundo, ou das Américas, principalmente da América Espanhola. Vamos conhecer um pouco sobre a história de São Francisco Solano. Francisco Solano, chamado o taumaturgo do Novo Mundo, pelo número de prodígios e milagres que obteve na América do Sul, nasceu em 1549 em Montilla, Andaluzia, Espanha. Seu pai era prefeito da cidade e, desde muito jovem, ele se caracterizou por sua capacidade de colocar a paz entre os que brigavam. Quando havia um duelo de espadas, bastava Francisco correr até os combatentes para implorar que não lutassem mais, para que fizessem as pazes. Falando ainda um pouco mais sobre a biografia de São Francisco Solano, nós vemos que ele estudou com os jesuítas, mas entrou na comunidade franciscana porque se sentia muito atraído pela pobreza e pela vida sacrificada dos religiosos de São Francisco de Assis. Os primeiros anos de seu sacerdócio foram dedicados à pregação com grande proveito no sul da Espanha. Seus sermões nada tinham de elaborados ou elegantes, mas atingiam o fundo do coração dos pecadores e alcançavam grandes conversões. É que ele orava muito antes de cada sermão. O primeiro contágio. A peste do tifo negro chegou a Andaluzia e Francisco Solano e seu companheiro Frei Boaventura dedicaram-se a cuidar dos doentes mais abandonados. Boaventura foi infectado e morreu, e agora também é um santo. Então Francisco também foi infectado e acreditou que havia chegado a hora de ele partir para a eternidade. Mas então, da forma mais inesperada, ele foi curado. Com isso, percebeu que Deus o tinha para trabalhos apostólicos ainda mais difíceis. Ele pediu a seus superiores que o enviasse como missionário para a África, mas seu pedido não foi aceito. Mas logo depois, o rei Felipe II pediu aos franciscanos que enviassem missionários para a América do Sul, e então Francisco foi enviado para espalhar a religião católica nestas terras. Foi uma grande alegria para o seu coração. Aconteceu que uma terrível tempestade jogou o navio contra algumas rochas na frente do Panamá e se partiu em dois. Só havia um barco para voltar ao continente, e o missionário preferiu esperar ali naqueles rochedos, com os escravos negros que vinha instruindo durante a viagem, e acompanhá-los até que chegasse outro barco para salvá-los. E aproveitou aqueles 3 dias de terror e perigo para acabar de instruí-los e batizá-los ali mesmo. Vários deles pereceram mais tarde naquelas ondas, mas já haviam sido batizados. O pequeno barco os levou a praias inóspitas, e lá passaram dias terríveis de fome e perigo. Quando os marinheiros ficaram desesperados, a única coisa que os acalmou foi a intervenção do padre Francisco Solano. Quando havia brigas, o único que o ouvia para parar de brigar era o padre Solano. Finalmente, conseguiram um barco para buscá-los e levá-los à cidade de Lima. O frei, ou padre Francisco Solano, percorreu o continente americano durante 20 anos, pregando principalmente aos índios. Mas sua viagem mais longa foi a que teve que fazer a pé, com inúmeros perigos e sofrimentos, de Lima a Tucumã, na Argentina, e aos Pampas e ao Chaco paraguaio. Mais de 3.000 quilômetros, sem nenhum conforto, apenas confiando em Deus e movido pelo desejo de salvar almas. E aconteceu com ele, naquela grande viagem missionária, que conseguiu aprender os dialetos daqueles índios com extraordinária facilidade, após 2 semanas apenas de convivência com eles. E todos eles entenderam seus sermões admiravelmente. Seus companheiros missionários
admiravam muito esse prodígio e o consideravam um verdadeiro milagre de Deus. Mas o mais admirável é que as tribos indígenas, mesmo as mais guerreiras e opostas aos brancos, recebiam os sermões do santo com uma docilidade e benevolência que pareciam incríveis. Deus lhe concedeu a eficácia da palavra e a graça de obter a simpatia e boa vontade de seus ouvintes. Frei Francisco alcançou as tribos mais guerreiras e indomáveis, e embora a princípio o recebessem ao som da batalha, depois de pregar-lhes por alguns minutos com um crucifixo na mão, conseguiu que todos começassem a ouvi-lo com um dócil coração e fazia com que centenas e milhares fossem batizados. Numa quinta-feira santa, enquanto ele pregava em La Rioja, na Argentina, chegou a notícia de que milhares de índios selvagens se aproximavam para atacar o povoado. O perigo era muito grande. Todos se preparavam para se defender, mas Frei Francisco saiu com seu crucifixo na mão e ficou na frente dos guerreiros atacantes e assim falou com eles, fazendo com que o entendessem muito bem em sua própria língua, que os indígenas desistissem do ataque e logo depois aceitaram ser evangelizados e batizados na religião católica. Padre Solano tinha uma bela voz e sabia tocar violino e violão muito bem. E nos lugares que visitava, divertia alegremente seus ouvintes com suas alegres canções. Um dia chegou a um convento onde os religiosos eram muito sérios e, lembrando-se do espírito de São Francisco de Assis, que era viver sempre alegre, por dentro e por fora, começou a cantar para eles e até a dançar, tão alegremente que todos aqueles frades acabaram cantando, rindo e até dançando em honra ao Senhor Deus. São Francisco Solano fez missões por mais de 14 anos, pelo Chaco Paraguaio, Uruguai, Rio da Prata, Santa Fé e Córdoba na Argentina, sempre a pé, convertendo inúmeros indígenas e também muitos colonos espanhóis. Sua passagem por cada cidade ou país foi um renascimento do fervor religioso. Um dia, na cidade chamada São Miguel, eles estavam em uma tourada. E o touro feroz saiu do curral e começou a chifrar impiedosamente pelas ruas. Eles chamaram o santo e ele enfrentou calmamente o terrível animal. E o povo viu com admiração que o bravo touro aproximou-se de Frei Francisco, lambeu-lhe as mãos e deixou-se conduzir por ele de volta ao curral. Imitando o seu padroeiro, São Francisco de Assis, Padre Solano sentia grande afeição pelos animais de Deus. Os pássaros o cercavam com muita frequência e, a uma voz dele, voavam no ar, cantando alegremente, como se estivessem louvando a Deus. Por ordem de seus superiores, Frei Francisco passou os últimos anos na cidade de Lima, pregando e convertendo os pecadores. Entrava nas casas de jogo e mandava suspender aqueles vícios e levava os jogadores aos templos. Nos teatros, no meio de uma função imoral, ele suspendia a apresentação e dava um sermão inflamado do palco, fazendo muitos pecadores chorarem e se arrependerem. No meio da praça, pregou ao povo anunciando terríveis castigos de Deus, se continuassem cometendo tantos pecados, e com isso conseguiu muitas conversões. Um dia, enquanto pregava na missa, ele começou a tremer. As pessoas queriam fugir, mas ele lhes disse: se vocês pedirem perdão a Deus, nada de ruim lhes acontecerá. Todos pediram perdão e nada de ruim aconteceu naquele dia ali. Outro dia, no meio de um sermão, ele exclamou: por causa da maldade dessas pessoas, tudo ao meu redor será destruído, e só restará o lugar de onde estou pregando. E assim aconteceu anos depois. Um terremoto veio e destruiu o templo e todos os arredores, e o único lugar que ficou sem nada acontecer foi aquele de onde o santo havia pregado. Em maio de 1610, ele começou a se sentir muito fraco. Os médicos que o atenderam ficaram maravilhados com sua paciência e santidade. No dia 14 de julho, um bando de passarinhos entrou cantando em seu quarto e Padre Francisco exclamou: Deus seja glorificado.
e deu seu último suspiro. De longe as pessoas viram uma estranha iluminação naquela sala durante toda a noite. São Francisco Solano, rogai por nós. Além de São Francisco Solano, temos ainda, de acordo com o Martirológio Romano, outros beatos e santos que a Igreja faz memória no dia 18 de julho. São Bartolomeu dos Mártires, em Lisboa, Portugal, ano 1590. Em Roma, os santos, ou melhor, as santas Sinforosa, Crescente, Juliano, Nemésio, Primitivo, Justino, Estacteu e Eugênio, mártires, século III. Na Itália, São Materno, século IV. Na Bulgária, Santo Emiliano, ano 362. Na Itália, São Filastro, ano 397. Também na Itália, São Rufilo, século V. Na França, Santo Arnolfo, ano 640. Na Turquia, Santa Teodósia, século VIII. Na Holanda, São Frederico, ano 838. Na Itália, São Bruno, ano 1123. Na Polônia, São Simão de Lipnica, ano 1482. Na França, o beato João Batista de Bruxelas, ano 1794. No Vietnã, São Domingos Nicolau Dinh Dat, ano 1859. Na Ucrânia, a beata Tarcísia Olga Makiv, ano 1944. São Francisco Solano, São Bartolomeu dos Mártires e demais beatos e santos, deste dia 18 de julho, rogai por nós.